Fala, meus queridos, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre meios de transporte, né? E nada melhor do que falar de meios de transporte enquanto se está andando, né? Eu prendi o celular aqui no painel do carro, parece que ele tá meio torto, mas não tem problema, né? Enquanto isso, vocês vão vendo o caminho que eu faço até a minha linda e bela residência. É só pra gente entender o contexto histórico, né? Lá na Segunda Revolução Industrial, isso pensando em século XVIII, né? Nós tivemos, né, a evolução dos meios de transporte, né? Plena Segunda Revolução Industrial, com o Fordismo, né? Esse mesmo, o Henry Ford, ele vai então desenvolver ali o Ford T. Já tínhamos um automóvel anterior, né, um protótipo, digamos assim, mas o Henry Ford ele foi o principal, né, disseminador de um veículo que está ao alcance dos trabalhadores, né, ou dos trabalhadores e das próprias pessoas também. Então, quando nós falamos de Revolução Industrial, a gente fala, né, também do Fordismo como algo que revolucionou a forma de você trabalhar, de você perceber a própria sociedade, né? Então, os meios de transporte, eles servem para quê? Vocês vão ver aqui, estou passando por alguns caminhões e tal. Os meios de transporte hoje no Brasil, eles são essenciais para que as cargas, né, de alimentos, materiais, tudo que a gente usa vem hoje graças aos nossos caminhoneiros, né? Vocês viram o que aconteceu há pouco tempo atrás e os caminhoneiros entraram meio que em greve, né? Meio que não, eles entraram em greve e isso parou o Brasil, né? Com certeza faltou alguma coisa na tua casa, duvido que não tenha faltado. Então, a gente sabe hoje que caminhão no Brasil é essencial, né? Mas não é disso que eu vou falar, né? Não é só sobre meio de transporte especificamente. Eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade que os meios de transporte têm na disseminação da pandemia, né? Então, nós temos, né, no nosso país 200 milhões de habitantes, né? Pouco mais do que isso. Mas também temos no nosso país uma responsabilidade muito grande quando se fala de meios de transporte, porque nós recebemos gente do mundo todo. Existe transporte hidroviário, existe transporte ferroviário, existe transporte aéreo, né? Então, os meios de transporte, eles ocorrem de diversas maneiras com diferentes finalidades. Mas um meio de transporte que evoluiu muito nos últimos anos foi justamente o meio de transporte de pessoas, né? Lá no passado, quando ocorriam pandemias, doenças, essas doenças elas ficavam restritas ao local de origem, né? Como elas ficavam restritas ao local de origem, elas não se disseminavam tanto, não se espalhavam tanto. Hoje isso está acontecendo de maneira diferente, né? Porque os meios de transporte facilitaram muito o deslocamento das pessoas, né? Lá no passado, uma doença acontecia, uma epidemia, porque é mais localizada, ela acontecia e ficava restrito ao seu local de origem. Hoje isso mudou, né? Porque o cara que estava lá na China pegou um avião para a Europa, da Europa veio para a América, e nesse caminho esse cara acabou contaminando muita gente, né? E onde que entra o meio de transporte? Na facilidade de deslocamento. A pandemia ela só se disseminou tão rápido graças aos meios de transporte, diferentes meios de transporte que atuaram exatamente, né, como forma de deslocamento do coronavírus, né? Eu tô aqui na região sul do Brasil, né, município de Palmas, Paraná, e eu tento imaginar como que chegou a variante de Manaus aqui. Com certeza alguém contaminado pegou um avião, veio até, sei lá, a região central do Brasil, ou pode ter vindo diretamente aqui para a região sul e trouxe consigo essa variante. Então é interessante pensar nesta perspectiva, né? Como os meios de transporte favoreceram o deslocamento. Mas esse cara não precisa ter vindo de avião, ele pode ter vindo de ônibus, ele pode ter vindo de carro. E claro, onde ele passou, ele pode ter deixado esse vírus, e esse vírus
circulando, né, vai trazer vários problemas, tá? Então essa reflexão que eu quero trazer de que os meios de transporte, assim como eles facilitam a nossa vida no Brasil, o caminhão, por exemplo, é essencial para nós, né? Assim como outras formas de transporte também são essenciais, mas eles também podem ter o seu aspecto, o seu lado negativo, né? Como por exemplo o que acontece agora na pandemia, quando eu tenho a disseminação cada vez mais rápida da doença, né? Aquela galera que achava, não, isso aí tá acontecendo na China, não vai chegar no Brasil. Como não vai chegar, mano? Já chegou, bicho. O Brasil já chegou a bater recorde aí de mortes em um único dia. E infelizmente você soma a falta de consciência com a falta de conhecimento de uma doença como é o coronavírus, e aí muita gente morre sem dever por contaminação, né? Acaba sendo contaminado sem saber. Você tá lá dentro de um ônibus, tem um cara contaminado do teu lado, o cara muitas vezes pode ser até assintomático, não pode ser nem culpa dele, o cara é assintomático, não tá sentindo nada, mas ele tá compartilhando a doença. Então eu queria trazer esse pensamento, né, que os meios de transporte, eles facilitam a nossa vida, mas ao mesmo tempo eles também acabam prejudicando, né, de certa forma, na hora da disseminação de uma doença, na hora de problemas mais graves, né? Então essa evolução que iniciou lá na segunda revolução industrial, um pouco antes até, com a evolução dos transportes, ela, claro, a gente foi evoluindo, né? O automóvel, avião, embarcações marítimas que deslocam grandes quantidades de produção são essenciais, mas em contrapartida, esses meios de transporte também ajudaram na disseminação do vírus, né? Esse vírus que hoje está matando muita gente. Bom, galera, eu espero que tenha ficado legal o vídeo, espero que vocês tenham ouvido, não sei como é que tá o áudio, mas o objetivo é esse, trazer essa reflexão. Os meios de transporte são essenciais, evoluíram muito, né? Porque é muito mais fácil você ir de carro do que você ir a pé, é muito mais fácil você ir de bicicleta que seja do que você andar a pé, né? Só que tem esse lado também, as pessoas se deslocam muito mais, ou melhor, se deslocam cada vez mais. E no caso de uma doença como o coronavírus, isso se disseminou em massa, e eu diria, né, sem sombra de dúvida, graças a esse deslocamento, né, massivo da população. Então é importante a gente entender, compreender que os meios de transporte, eles são essenciais para nós, né? Vão sempre ser essenciais, ainda não pararam de evoluir, mas se você não tomar o cuidado mínimo, né, eles podem também trazer aí problemas, tá? Eu espero que tenha ficado claro, galera. Valeu, falou!